noite, queridos. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto de quinta-feira, amém? Se concentre nesse momento do nosso culto, amém? Mesmo nós estamos de forma online, amém? Mas o Espírito Santo age da mesma forma, amém, queridos? Então eu quero que você se concentre nesse momento, feche seus olhos. Vamos, nesse primeiro momento, ser um período de louvor, amém? E adoração. Momento em que você vai se entregar a Ele por completo, amém, queridos? Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, Pai, Tu és digno, Senhor, Tu és digno. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, o sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Diga que Ele é digno. O digno é o Senhor, sobre o trono estás, o soberano Criador. Vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, o Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. O digno é o Senhor. Pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavo minha
abençoados, querido. Fique conectado com essa palavra, em nome de Jesus. Graça e paz, amados. Tudo bem com vocês? Então, estamos mais uma noite na presença do Senhor, nessa quinta-feira, para adorarmos a Deus, para aprendermos um pouco da sua palavra. Depois desse louvor abençoado que tivemos, não é? Que enche os nossos corações de alegria da presença do Senhor, nós vamos ter dois momentos, agora um momento sobre dízimos e ofertas, e depois nós passaremos a ministração da palavra do Senhor, que nessa noite será uma palavra de ensino, tá bom? Então a palavra de Deus, falando sobre dízimos e ofertas, em Malaquias, no capítulo 3, o verso 10, nós encontramos o texto que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Temos o texto clássico, não é, dos dízimos e das ofertas. E a palavra de Deus nos conclama a trazer todos os dízimos confiadamente, sabendo que quando nós fazemos isso, estamos em obediência ao Senhor. Então, dízimo é 10% de tudo aquilo que chega à sua mão, daquilo que você recebe da sua renda de trabalho, de venda de imóveis, ofertas, de qualquer meio, chegou um valor em suas mãos. Quando você é fiel, você reconhece que 10% daquele valor vai para o Senhor. Por quê? Porque os 100% do valor foram dados a você por Ele mesmo. Então, quando nós fazemos isso, nós mostramos a nossa disposição em servir ao Senhor, em agradar ao Senhor, e declaramos também que nós não estamos presos às finanças. Não dependemos delas como fonte. A nossa fonte é o Senhor. Então a palavra diz: traga os dízimos à casa do tesouro, para que a casa do Senhor seja mantida. Nós temos os dízimos e também temos as ofertas. As ofertas não têm um valor estipulado, é aquilo que você dá ao Senhor generosamente, de acordo com aquilo que está no seu coração. E de igual modo, a sua semente também é abençoada. Porque, amados, tudo que você traz para a casa do Senhor, sem dúvida alguma, vai ter um retorno para a sua vida. Então, nós estamos nessa noite abrindo essa oportunidade, esse privilégio. E vocês podem observar, na parte inferior do vídeo, nós temos as nossas plataformas digitais, os dados bancários, o Pix, onde você poderá fazer a sua oferta, e entregar ao Senhor o seu dízimo, lembrando que esta terra é uma terra boa, é uma terra fértil. Quando você estiver contribuindo, você terá a certeza de que essa terra produzirá retorno maravilhoso para a sua vida, a 60, a 30, a 100 por 1. De qualquer forma, ela vai produzir para você, porque o Senhor é bom e o Senhor vai fazer chover sobre a sua oferta. E ela vai produzir, vai trazer alegria para você, e você está cumprindo um princípio bíblico, que é dizimar e ofertar ao Senhor. Amém? Então, pode utilizar uma dessas plataformas e ofertar com força e dizimar, e a sua vida será muito abençoada, amados. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. Então, nós hoje temos uma palavra que certamente vai abençoar a sua vida, tá bom? Nós iremos falar esta noite sobre sinais, milagres, prodígios e maravilhas. É uma palavra que ela vai vir em forma de ensino, por um motivo bastante simples, bastante ousado da nossa parte, porque nós cremos que o avivamento para o nosso país, ele está aí às portas, né? Vemos vários movimentos, várias igrejas sendo mobilizadas, pessoas sendo avivadas, pessoas sendo sacudidas pelo Espírito Santo. Há uma visão profética crescente no nosso país. E, meus amados, é importante que nós entendamos sobre esses aspectos, não apenas sobre cura, mas também sobre os sinais, os milagres, os prodígios e as maravilhas. Algo me chamou a atenção quando o Senhor me deu esse tema para falar sobre isso para vocês esta noite. Nós vivemos numa estação em que o testemunho
de pessoas, né, da igreja como pessoa, seres humanos, anda um pouco desgastado. Ou seja, é difícil você ver pessoas crendo no Evangelho por causa do testemunho de outras. Durante muito tempo, o testemunho pessoal foi muito forte, né? Bastava a pessoa dizer, eu sou crente, e as portas se abriam para ela. Hoje em dia, parece que a coisa já não funciona mesmo dessa forma. Não funciona bem dessa forma. Então, o Evangelho, logicamente, ele tem que ser demonstrado pelo nosso viver diário. Nós somos as cartas vivas de Cristo ao mundo. Nós somos os filhos de Deus, isso é fato. Mas, infelizmente, algumas pessoas têm feito com que o Evangelho seja marginalizado. E as vidas dessas pessoas não têm produzido o fruto necessário para que o Evangelho seja crido, desejado e aceito. Essa que é a verdade, irmãos. Mas, esta noite nós estamos querendo falar para você sobre algo que não tem como fugir da realidade. Ou seja, contra fatos não há argumentos. Nós vemos que, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, nós vemos que tanto Deus, quanto Jesus, quanto os apóstolos, quanto os discípulos, quanto a igreja, todas essas dimensões trouxeram para o dia a dia, para o seio da igreja, para esta terra, manifestações de sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Então, quando nós observamos a palavra de Deus, nós vemos que a Bíblia ela é extremamente específica e não usa palavras diversificadas sem que haja um motivo justo para isso. Ou seja, quando observamos a palavra de Deus, nós vemos que existem tipos de enfermidades, vemos que existem tipos e diferentes tipos de milagres, nós vemos que há diversidade de dons, nós vemos que há diversidade de ministérios e há diversidade de operações. Então, quando a palavra de Deus usa palavras específicas, essas palavras não são jogadas no acaso, não. Elas têm um propósito, ela tem um motivo, ela tem um objetivo. Ela não foi colocada na Bíblia pelo Espírito Santo de graça, não. Tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Traz uma instrução, traz uma orientação. E nós, como filhos de Deus, devemos observar bem essas instruções colocadas na palavra do Senhor. Tá bom? Quando nós observamos a palavra de Deus em Atos, no capítulo 2, versículo 22, eu vou ler aqui na versão internacional, a palavra de Deus diz assim, ela diz bem claro, falando sobre o discurso de Pedro após a descida do Espírito Santo. Ele diz, no versículo 22 do capítulo 2 de Atos, Israelitas, ouçam estas palavras, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Vemos nesta palavra proferida por Pedro, que Deus aprovou Jesus através dos sinais que ele promoveu. Ou seja, através de milagres, de maravilhas, de sinais que Jesus Cristo operou. E quando ele operou esses sinais, na verdade, era Deus operando por ele, aprovando o seu ministério, aprovando a sua conduta, aprovando o objetivo para o qual ele havia vindo. Então, ele operou através de milagres, de maravilhas. E a Bíblia diz nesse texto que Deus fez entre vocês por intermédio dele. De fato, Pedro ratifica que era Deus operando através de Jesus Cristo, trazendo para a humanidade essas operações maravilhosas, esses sinais poderosos, para que o homem pudesse crer de fato, indubitavelmente, de que Jesus Cristo, ele era e é, para nós hoje, como sempre foi, o Filho de Deus. Então Jesus chegou de uma forma muito forte, mas ele não fez apenas o que ele queria fazer. Não, o que ele fazia era aquilo que o Pai o orientava para fazer. Então, quando ele produzia milagres, quando ele produzia maravilhas, quando ele produzia sinais, era Deus mostrando
aos homens quem de fato era Jesus Cristo. Quando nós observamos, mesmo no capítulo 2, no versículo 43, nós vemos que há um texto interessante. Aí, Atos, no capítulo 2, o versículo 22, nós vemos mais uma expressão de Pedro. Ele diz: varões israelitas, entendei. 2:22, isso mesmo. Versículo 43, esse eu já li, 43, diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Mais uma palavra, depois de Pedro haver pregado o evangelho, depois de ele haver falado da palavra de Deus, e de 3.000 almas terem se convertido, a palavra nos mostra que eles continuavam a produzir prodígios e sinais continuadamente. Por quê, amados? Era a única forma que Deus poderia estabelecer, uma vez que ela já estava estabelecida, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, através de Jesus Cristo, agora no livro de Atos, no caminhar da igreja, os mesmos princípios utilizados por Deus, mais uma vez, passava a ser utilizado agora pelos seus discípulos, por aqueles que foram enviados. Então, a palavra de Deus nos mostra que por intermédio de prodígios e sinais que os apóstolos faziam, as coisas aconteciam, pessoas vinham, se convertiam, buscavam ao Senhor. Então isso é maravilhoso. Por quê? Porque confirma o que Jesus fez, confirma aquilo que Deus também fez. Quando observamos em Atos, no capítulo 4, observem bem, Atos capítulo 4, se você quiser, você pode anotar, do versículo 24 ao versículo 31, na versão internacional, diz o seguinte: após aquele coxo de mais de 40 anos ter sido curado, ou seja, ter sido ali manifestado um sinal, depois de ele haver sido curado, a Bíblia diz que os discípulos foram pressionados a não falarem, a não divulgarem a palavra de Deus, a pararem com aquilo. Mas, amados, há um texto que diz que quando eles entraram perante o Sinédrio, eles estavam ali com aquele coxo. Então, os membros do Sinédrio, os religiosos da época, eles olharam e não puderam falar nada. Por quê? Porque aquele homem estava ali como um testemunho visível, um testemunho claro de que não poderiam desfazer aquele sinal. Veja, o capítulo 4, verso 14 diz: vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Então eles não podiam falar nada, por quê? Porque contra fatos não há argumentos. Não eram apenas palavras vazias, não era apenas teologia, não era apenas filosofia, não, era o poder de Deus operando na vida daqueles discípulos, fazendo com que fossem produzidos sinais para que o nome de Jesus fosse glorificado, para que o nome de Jesus fosse firmado e não houvesse dúvida de que ele realmente é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Então observamos isso na palavra de Deus, bem claramente. E nesse capítulo 4, do versículo 24 em diante, diz assim: ouvindo isto, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfureceram as nações, e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam, e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo, Jesus, a quem ungiste. Verso 28.
Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, pois, observe a partir do verso 9, eles fazem uma oração poderosa. Dentro desse contexto, eles dizem: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Essa é uma oração, amados, que deveria estar nos lábios de todo cristão. Todo cristão deveria levantar pela manhã cedo e fazer essa oração. Senhor, observa o que o inimigo, que as pessoas estão fazendo. Tá? Observa, toma conta deles. Agora, a nós, concede-nos ousadia, concede-nos intrepidez, concede-nos, Pai, coragem para pregarmos a Tua palavra, para realizarmos sinais, prodígios e maravilhas, a fim de que eles creiam que Jesus é quem o Senhor enviou. Essa é uma oração que vale a pena você tanto conhecer quanto proferir várias vezes durante a sua vida. E ter a consciência de que se há alguém escolhido por Deus para operar um sinal, um prodígio, uma maravilha, essa pessoa é você. Nunca esqueça, milagres se provocam, tá certo? Eles são provocados, eles não acontecem de graça. E Deus conta contigo para acontecer esses milagres. Ou seja, esses discípulos oraram, foram enchidos de coragem e fizeram com que a obra avançasse. Deus cooperava com eles e eles continuaram a produzir sinais, prodígios e maravilhas abundantemente. Observem bem, em Atos 14, observem na sua Bíblia, Atos 14, quando Paulo e Barnabé foram para Icônio, vamos ler os 3 primeiros versículos que nos trazem informações preciosas. Diz assim: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Nós temos aqui uma passagem poderosa, mostrando Paulo e Barnabé sendo assistidos pelo Senhor, de tal forma que quando eles falavam, quando eles agiam, eles produziam sinais e prodígios. Naquela cidade, em Icônio, o período em que eles ficaram ali, não foi um período onde apenas palavras vazias eram jogadas ao vento, não. Eles pronunciavam as palavras e também produziam sinais para que as palavras fossem alicerçadas, abalizadas, estruturadas, que elas não fossem palavra de qualquer filosofia, palavra de qualquer ensinamento, não, palavra de Deus para o ser humano. Então isso era o que o Senhor fazia através da vida dos seus discípulos, dos seus apóstolos, dos seus chamados. Eles fizeram sinais e prodígios, e diz a palavra que o Senhor era quem confirmava isso. Amados, quando nós nos propomos e nos colocamos diante de Deus, nós colocamos as nossas mãos, as nossas vidas nas mãos dEle, para que Ele faça, é Ele quem respalda a sua palavra, é Ele quem vai nos dar a confirmação daquilo que lemos, que aprendemos, que arde em nosso coração e que colocamos em prática, porque tudo isso, esse querer, essa promoção é feita pelo Senhor, e quando colocamos em prática, é o mesmo Senhor que promoveu, é o mesmo Senhor que vai confirmar as obras das suas mãos. Então entenda bem isso.
Paulo, no capítulo 2, do capítulo 12, de 2 aos Coríntios, no versículo 12, Paulo diz que os sinais do seu apostolado foram manifestados entre os coríntios com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Sinais, prodígios e maravilhas, milagres. Ou seja, algo sobrenatural, algo que o mundo não pode explicar. Algo que foi confiado à igreja, aos filhos de Deus, aqueles em cujo ser, em cujo coração habita o Espírito Santo. Ou seja, você. Isso tudo foi confiado a você, essa capacidade de fazer com que Jesus Cristo seja real hoje, porque Ele não está morto, Ele está vivo. Se Ele operava no passado, Ele opera hoje. Isso é o que nós cremos. É por isso que nós pregamos isso. Então, nós vemos que sinais, prodígios e maravilhas foram realizados. Amém? Glória a Deus por isso. Então, o que são sinais? Vamos definir agora alguns termos para que nós possamos entender e possamos aprender e desejar e buscar do Senhor para colocar em prática, para fazer com que o nosso Jesus seja visto, né, pelas pessoas, para que Ele seja aceito pelas pessoas. Precisamos povoar os céus, precisamos despovoar o inferno. E essa é uma arma poderosa que o Senhor dá à sua igreja. Então vejamos, o que são sinais? A palavra sinal no Novo Testamento, ela é escrita assim, semion, tá bom? O que ela significa? Ela significa uma indicação especial, sobrenatural. Então os sinais são algo sobrenatural, seja milagre, seja um prodígio, seja uma maravilha. Então um sinal é isso, é algo sobrenatural. Mais algumas definições sobre os sinais. Um sinal é qualquer manifestação que permita conhecer ou reconhecer alguma coisa. Por exemplo, o sinal miraculoso faz conhecer e reconhecer que o Evangelho é a verdade. Tá? Um sinal é uma indicação. Um sinal é o que faz você reconhecer algo. Por exemplo, se você sair daqui da nossa igreja para a esquerda, você chegar lá no final da Orlando Moscoso, você vai ter duas opções. Ou você vai para a direita, ou você vai para a esquerda. Né? Ou você segue para a direita, ou você segue para a esquerda. Mas existe uma placa. Aquela placa é um sinal que vai dizer a você para onde você deve ir para chegar ao objetivo que você deseja. Você quer ir para o Farol? Pega para a direita. Você quer ir para Itapuã? Então você pega para a esquerda. O sinal, ele mostra o que deve ser feito. O sinal, ele faz você conhecer aquilo que deve ser feito. Tá bom? Ele faz com que você reconheça alguma coisa, que você tenha entendimento dessa coisa. E um sinal miraculoso faz com que você conheça e reconheça que o Evangelho é a verdade. Outra explicação para a palavra sinal é que ela indica a presença ou a passagem de alguém ou de alguma coisa. Ela é um vestígio, um rastro, um traço. Por exemplo, existem pessoas especialistas que olham para uma terra, né, para um terreno qualquer, e veem pegadas e identificam se aquelas pegadas são de seres humanos, se são de animais. Né? Eles conseguem perceber porque aquelas pegadas são sinais. Então, o que são sinais? Sinais miraculosos. Os sinais miraculosos, eles indicam que Jesus passou por um lugar, fez milagre, pois Ele é poderoso. Então, essa é mais uma característica do sinal. Mais uma delas, o sinal é uma demonstração, uma manifestação, uma prova. O sinal miraculoso, meus queridos, demonstra a eficácia do Evangelho na vida das pessoas e prova que Jesus ainda vive, que Ele não mudou e, como diz Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre a mesma pessoa. A evidência de sinais, de milagres, prodígios, de maravilhas, continuam a ressoar em pleno século 21, que Jesus é o mesmo. Ele morreu, mas Ele ressuscitou e permanece vivo e atuante no meio da sua igreja.
Então, há uma importância nisso, aleluia. Há uma necessidade de se fazer isso, de se pregar isso, de se ensinar, para que nós possamos ver essas coisas acontecerem. Outra explicação sobre sinais é que o sinal é a breve descrição de uma pessoa. As pessoas costumam descrever a outra pelo sinal. Ele é isso, ele é baixinho, ele é alto, tem uma água, é um gordo, e por aí vai. Mas, quando nós tratamos do sinal miraculoso, ele dá às pessoas uma breve descrição da pessoa de Jesus Cristo, o único caminho para a vida eterna. Um sinal descreve isso. Quem é Jesus? O que ele faz? O que ele pode fazer? O que ele quer fazer? Então, sinais são provisões de Deus para que a igreja avance alicerçada, abalizada, forte e poderosa, meus queridos. Quando nós observamos os sinais miraculosos, nós vemos que eles glorificam a Deus. Os sinais miraculosos, eles glorificam a Deus e simplesmente provam que o Evangelho é verdade. O milagre prova que o Evangelho é verdade. Para isso foi que sinais foram instituídos na igreja pelo Senhor. Todas as religiões, queridos, têm palavras, todas as religiões têm filosofias, todas as religiões têm as suas histórias. Mas só o Evangelho tem o poder de Deus. Nunca esqueça isso. Temos várias filosofias, temos várias religiões, sabemos de várias, mas todas elas consistem em palavras vazias, em filosofias, em ensinamentos de homens, em humanismo. Mas nós entendemos que só através do Evangelho o poder de Deus se manifesta para produzir sinais, prodígios, milagres, maravilhas, para transformar o homem, que é o maior milagre que pode acontecer na face da terra, é a transformação, é tirar o homem do império das trevas e colocá-lo no reino do Filho, do amor de Deus. Esse é o maior de todos. E os sinais servem para que este homem reconheça e mude de vida. Tá bom? Muito bem. Então nós vimos sinais, certo? Vimos o que é um sinal. Mas vamos ver agora o que é o milagre. O milagre, querido, é algo que não se pode explicar pela ciência, tá bom? A ciência nunca poderá explicar um milagre. Não poderá fazer nada para prová-lo. Simplesmente ele acontece. Como aquele coxo da Porta Formosa. Eu era coxo, meu irmão, agora eu ando, e os homens estão aqui, foi o Jesus que me curou, e os religiosos olharam, e aí, como é que foi isso? Não se explica. Ele era assim, agora ele está assim, e pronto, acabou. Isso é um milagre, não tem como explicar. Paulo era um assassino, Paulo era um perseguidor, e agora? Agora é Paulo um cristão, é Paulo um ganhador de almas, é Paulo um produtor de sinais, prodígios, maravilhas, milagres, um homem que ama a Deus, que para ele tanto faz morrer, tanto faz viver, ele é do Senhor, a vida dele mudou, ele não é mais aquele perseguidor. O que é isso? Um milagre, não tem como explicar. Então o milagre, meus queridos, é simplesmente isso, é o poder de Deus e ninguém, nada no universo tem a capacidade intelectual de explicá-lo. Quando nós observamos Marcos capítulo 16, do verso 15 ao verso 18, nós vemos os sinais que Jesus disse, que seguiriam aqueles que têm uma fé genuína, os sinais que seguiriam aos que creem. Ele disse, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esses são os sinais preditos por Jesus Cristo para os seus filhos operarem. Quem? Aqueles que creem genuinamente. E se não crê, meu querido, nada acontece. Tá bom? Nada acontece. Então, nós vimos os sinais, vimos os milagres. Agora vamos falar um pouco sobre os prodígios, né? O que seria um prodígio? Um prodígio é uma ocorrência que se opõe à lei da natureza. É um acontecimento contrário à lei natural, tá? É uma circunstância ou é aquilo que é fora do comum. Então, um prodígio é algo fora do comum e geralmente ele está associado a ações sobre a natureza. Tá certo?
No Salmo 135, o verso 9, o salmista diz: que operou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra os seus servos. Então nós vemos no Velho Testamento, Deus operando esses prodígios, Deus agindo na natureza. Uma das ações poderosas de Deus foi ter aberto o Mar Vermelho. Como é que você explica aquilo? Aquilo não foi nada mais, nada menos do que um prodígio operado por Deus. O mar que não poderia ser aberto de forma alguma, o Senhor abriu pelo seu poder e o povo pôde passar a pé enxuto. Tá bom? Em Atos, no capítulo 6, verso 8, diz assim: e Estevão, já no Novo Testamento, na era da igreja, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aleluia. Ele fazia o que, amados? Ele fazia prodígios e grandes sinais. Como? Pela fé no poder de Deus. Vejam como é interessante o fato de a igreja ter avançado desta forma. Amados, nós temos um Deus forte, nós temos o Deus Todo-Poderoso ao nosso favor, somos o seu povo e podemos atuar dentro daquilo que ele estabeleceu para a sua igreja. Estava lá Estevão operando poderosamente, até que todos conhecem a história, não vou entrar nela agora. Tá? Mateus capítulo 11, versículo 21, palavras do próprio Senhor Jesus, ele disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco, grosseiro e com cinza. Veja, Jesus disse, se tivessem ocorrido os prodígios, não é? Que se fizeram, né? Ele diz, há muito que se teriam arrependido com pano de saco, grosseiro e com cinza. Basta que tivessem ocorrido ali esses sinais, esses prodígios, não ocorreram por falta de fé. Então, meus amados, vemos o Senhor proferindo essas palavras. Em Romanos, no capítulo 15, versículo 19, nós vemos, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Cristo. Paulo pregava o Evangelho de Cristo baseado no poder de Deus, produzindo sinais e prodígios. Amados, sinais e prodígios devem acompanhar a pregação do Evangelho. Precisamos resgatar isso. Nossa igreja está numa estação nova, entrando numa estação nova. E nós veremos aqui, e onde quer que o nome do Senhor seja proclamado, isso seja crido, manifestações poderosas de milagres, de prodígios, de maravilhas operados pelo Espírito Santo de Deus, através de nós, simples vasos, mas que amamos ao Senhor e queremos que a sua obra cresça, que pessoas sejam alcançadas. Então, qual é a diferença de prodígio e maravilha? Qual é a diferença entre um e outro? Tanto prodígio quanto maravilhas, queridos, são sinais. Tá? Só que prodígios e maravilhas são sinais mais espetaculares, são sinais mais, digamos assim, sobrenaturais, são manifestações sobrenaturais, são aquelas que trazem espanto. Imagina você ver o mar se abrir. Como aquele povo não deve ter ficado pasmo diante daquela ação poderosa do poder de Deus. Então, queridos, fique pronto para você ver sinais, prodígios e maravilhas, milagres acontecendo no meio da igreja. Amém? Então vejam bem, a palavra prodígio no Velho Testamento, no Novo Testamento, é a palavra teras. Tanto prodígio como maravilha no Novo Testamento também são sinais, já falei isso para vocês. O prodígio é uma virtude do dom de maravilhas. E acontece quando há intervenção no corpo. Tá? O prodígio, ele é uma virtude do dom de maravilhas. E ele acontece quando há uma intervenção no corpo. Vemos as maravilhas operadas pelo Senhor. E quando nós observamos essas maravilhas, dentro delas, tá? Os prodígios se destacam como uma ação sobre o corpo humano, sobre o corpo de uma pessoa. Deixa eu dar alguns exemplos mais claros para vocês entenderem. Por exemplo,
Em Lucas, no capítulo 22, versículo 50, nós vemos que, quando Jesus foi para ser preso, Pedro lançou mão da espada e cortou a orelha de Malco, que era o guarda do sumo sacerdote. A Bíblia não diz que ele decepou, diz que ele cortou. Certamente ele promoveu um corte e a orelha dele deve ter ficado pendurado. Então, já a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele colocou as mãos e ele curou. Aquilo não era uma enfermidade, aquilo era um corte e Jesus Cristo promoveu aquela cura. Ou seja, deixou são, como antes de chegar ali para prendê-lo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que aquilo foi um prodígio operado por Jesus, porque foi operado de modo sobrenatural em um corpo humano. Outras questões de prodígio eu vou passar para vocês entenderem. Por exemplo, alguém que era anão, mas foi curado e se tornou uma pessoa comum como qualquer outra. Isso é um prodígio, é algo espantoso, é algo sobrenatural, mas que causa um impacto mais forte. Quando nós vemos uma pessoa com um problema, com uma doença qualquer, e um caroço sumiu, alguma coisa desse tipo, não é? Tinha um problema e foi curado, é mais tranquilo. Você ouve, recebe, aceita com tranquilidade. Mas se você ouvir que a pessoa era um anão, recebeu oração e cresceu como um ser humano normal, aquilo vai causar um espanto. Como, por exemplo, a cura da síndrome de Down e outras enfermidades. São enfermidades que quando as pessoas olham, elas acham que realmente é algo que ocorrendo uma cura, vai ser extraordinário. Eu conheço uma pessoa que foi curada de síndrome de Down. Tá bom? Então vejam bem, são curas, prodígios que trazem espanto. Tá? Por exemplo, como a cura de problemas mentais, como a esquizofrenia, a cura de aleijados que não possuem algum membro, mas o recebem de forma maravilhosa, de forma milagrosa. Falta um membro. E quando a pessoa recebe a oração, aquele membro cresce e passa a se formar naquele local. Isso é uma cura, é um milagre, é um prodígio, é algo espantoso que acontece no corpo humano. Tá bom? Um paralítico que volta a andar. Um paralítico que nasceu numa cadeira de rodas. Não nasceu na cadeira de rodas. Nasceu e ficou a vida toda na cadeira de rodas. E ele recebe a cura. Ele levanta e anda naturalmente. Isso é algo que causa espanto. Isso é um prodígio. Pernas e braços que crescem. Surdos que ouvem. Mudos que falam. Cegos que enxergam. Mulheres com esterilidade que milagrosamente recebem filhos. E esses dias eu estava com um amigo e ele contou algo que aconteceu no ministério dele. Eu fiquei realmente assustado com aquilo e glorifiquei a Deus porque foi maravilhoso. Ele estava em um culto e naquele culto havia uma mulher lá atrás e naquele mover de Deus o Espírito Santo disse a ele: diga àquela mulher que daqui a 9 meses ela estará com um bebê no colo. Estabeleceu o prazo. Ele foi e soltou aquela palavra. Aquela mulher recebeu aquela palavra e ficou assim e tal, beleza. Quando terminou o culto, aquela mulher chegou para ele e disse: irmão, vai me desculpar, mas essa profecia foi pura carne. Ele ficou assustado, lógico, como um homem de Deus, como um ser humano, ele sentiu aquilo no coração. Ela disse: eu não tenho útero, eu não tenho ovário. Eu não tenho mais nada. Ele ficou assustado com aquilo. Então trouxe uma tristeza no seu coração. Ele, logicamente, como ser humano, ele se sentiu só. Né? Tipo, a palavra dele ficou no ar. Ele ficou apreensivo com aquela situação. Trouxe angústia, trouxe tristeza. Ele brigou com o Senhor, conversou com o Senhor. Disse: Senhor, eu não vou mais soltar palavras quando o Senhor me der. Ele ficou naquela revolta que a gente sabe como é que acontece. Passados 3 meses, ele estava no computador, respondendo alguns e-mails. Aquela irmã entrou e disse: fulano, você pode falar comigo, pastor? Ele disse: posso. Quando ele disse posso, ele disse:
quem é? Aí a irmã disse, é aquela irmã que estava no culto e o irmão falou sobre eu engravidar e ter filho. Lembra? Aí ele, ai meu Deus do céu, por que eu não desliguei esse computador? Lá vem, já 3 meses já estava praticamente esquecido daquilo. Aquela irmã disse, ele disse, então irmão, o que houve? Ela disse, irmão, eu estou há 3 meses grávida. Então ele ficou, lógico, feliz da vida, e aquela ação poderosa de Deus na vida daquela mulher, a operação daquele prodígio, que não foi simplesmente uma cura comum, não, ela não tinha ovário, ela não tinha o útero, e ela gerou um filho por causa de uma palavra. Que palavra, irmão? A palavra de Deus. A palavra que produz prodígio, que produz milagre, que produz maravilha, que produz cura, que é um sinal para manifestar para a igreja e para o mundo que o nosso Jesus Cristo é vivo. Quando ele me contou isso, eu fiquei muito feliz. Glória a Deus por isso. Então, os prodígios são mais relacionados, são sinais relacionados ao corpo. E as maravilhas são relacionados ao curso da natureza, que foi o que aconteceu com Moisés, quando ele tocou nas águas e o mar se abriu. Então, as maravilhas são aquilo que desperta grande admiração ou assombro. Maravilhas são que promovem sensação de deslumbre, encanto, fascínio. Veja, imagina você, diante daquele mar, o homem toca nas águas e aquele mar se abre para que o povo possa passar. Aquilo foi uma maravilha, uma manifestação poderosa de Deus, um sinal poderoso de Deus, que fez com que o povo fosse protegido, guardado da ação dos egípcios. Quando nós observamos a palavra de Deus, nós vemos que os prodígios, eles são uma virtude do dom de maravilhas. Veja, 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 8 e 10, diz assim. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a 10, diz, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas. Então, esse dom de operação de maravilhas, dentro dele está esta questão de prodígio. A manifestação desse sinal, quando ele é um prodígio, é porque ele atingiu o corpo. E quando ele atinge a natureza, quando ele é focado na natureza, ele é uma maravilha, como o caso de Moisés. Também nós vemos o Rio Jordão, quando ele foi aberto por Josué. Naquele momento, houve o quê? Uma intervenção divina no curso normal da natureza. Um rio não se abre para as pessoas passarem. Mas ali houve a intervenção divina e aquele rio se abriu e o povo passou. Nós vemos a multiplicação que Jesus promoveu, a multiplicação de pães. É algo que foge ao entendimento, é algo que foge à captação humana. Como é que pode só essa quantidade de pães e peixes alimentar tantas pessoas? Isso também foi uma operação do dom de maravilhas. Outra interessante é quando Jesus acalmou as tempestades. Quando ele falava com o vento, quando ele falava com o mar, quando ele falava e as coisas aconteciam em relação à natureza, ao que estava ao redor, a árvore para que não se secasse, não produzisse mais frutos. Então tudo isso são operações de maravilhas promovidas pelo Senhor Jesus Cristo. Quando ele andou por cima das águas, qual é o normal? É a pessoa afundar. Mas esse dom entrou em operação na vida dele e ele andava sobre as águas, passou a andar sobre ela. Então, queridos, essas maravilhas, elas são uma manifestação de um sinal poderoso para a igreja de Deus. Está disponível? Sim, está disponível para todo aquele que crê. Então, meus queridos, nós temos visto sobre os sinais, milagres, prodígios e maravilhas. E
eu quero que você entenda uma coisa para nós concluirmos, que quem provoca sinal é você. Quem provoca sinal sou eu. Quem provoca sinal é um filho de Deus que crê verdadeiramente nele. Nós não somos cessacionistas, nós não achamos que os dons cessaram, que os dons pararam, não. Eles continuam em plena operação na igreja, irão se intensificar mais nesse período em que nós estamos antecedendo a volta de Jesus, em que nós estamos às portas de um grande avivamento. Esses sinais, prodígios, maravilhas, milagres irão se intensificar como uma prova da manifestação do poder de Deus, como uma prova dos sinais da vinda de Jesus Cristo, como uma prova de que o nosso Senhor é vivo, é real e é poderoso, tá bom? Não esqueça disso. Quem provoca o sinal é você. Se você disser, vai acontecer. Se você não disser, não vai acontecer. Se você não crê, não vai acontecer. Mas se você crer e buscar, vai acontecer. Isso é fato, tá bom? É uma falha, amados, pregar o evangelho e não produzir sinais. Você não vê em parte nenhuma do Novo Testamento o evangelho sendo pregado e sinais não acompanharem esse evangelho. Nós precisamos resgatar os livros, os 4 evangelhos, precisamos resgatar aquilo que está escrito no livro de Atos, precisamos trazer para a igreja hoje as verdades eternas que já desde o Velho Testamento foram mostradas pelo nosso Deus, que é um Deus de prodígio, de sinais, de maravilhas. Passou isso para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo fez aquilo que ele fazia. E Jesus passou para a sua igreja, que deve fazer aquilo que ele fez, porque nós somos o seu corpo aqui na terra. Então, preste atenção, não existe pregação de evangelho real, bíblica, sem manifestação de prodígios, de sinais e maravilhas. Nunca esqueça isso, tá certo? Os sinais, eles acompanham a pregação do evangelho. É você quem ora, é você quem fala, é você quem provoca, é você quem ensina, é você quem prega sobre os milagres. Porque se nós não falarmos, se nós não motivarmos a igreja, não veremos esses sinais. Como aconteceu na época das trevas, onde a igreja entrou numa frieza total e perdeu a visão. Mas Deus está sempre levantando, sempre puxando, sempre trazendo. Graças a Deus que nesta igreja, nós temos pastores que creem nisso. Nosso grupo de pastor e diretoria da igreja crê nisso e incentiva a igreja e puxa a igreja para que busque, para que creia, a fim de que nós vejamos aquilo que é para nós vermos mesmo, de fato. E isso que nós vamos ver vai servir de testemunho para outras pessoas, para que reconheçam que o nosso Jesus, ele é vivo, poderoso e continua atuando em pleno século 21. Amém? Amados, que essa palavra tenha encontrado lugar no seu coração. Em João capítulo 14, para nós fecharmos, o verso 12, Jesus disse: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Ficou claro? Aquele que crê em mim, fará, porque eu vou para o meu Pai. Vamos crer nessa palavra, amados, cada vez mais, colocá-la em prática, porque na verdade nós servimos a um Deus que é poderoso, um Deus que é bom. Seja abençoado com a prática da palavra, espero que ela tenha abençoado a sua vida, mova o seu coração e faça você também crer e operar poderosamente em milagres. Deus abençoe a sua vida. Antes de nós finalizarmos, você que ouviu esta palavra, que sabe que existe um Deus que é poderoso, um Deus que opera sinais, milagres, prodígios e maravilhas, e quer contar contigo para escrever uma nova história. Você que deseja, tem um meio de você se tornar participante desse exército, é recebendo Jesus como Senhor da sua vida. Quando você entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo vem morar no seu coração, e a partir desse momento você está convocado para fazer parte desse exército
e conquistar outras vidas e operar no poder de Deus para que outras vidas sejam alcançadas e transformadas, assim como você será transformado nesse momento. Então, se você ouviu essa palavra e você deseja receber Jesus como Senhor da sua vida, receber o Espírito Santo dentro de você, receber o perdão dos seus pecados, eu quero que você faça essa oração comigo, tá bom? Tem aqui embaixo o telefone da igreja, você poderá ligar para cá, e a igreja tem pessoas que irão te auxiliar, te conduzir, te abençoar, tá bom? Então ore comigo e receba Jesus como o Senhor da sua vida. Diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu te recebo como o Senhor da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, faça de mim uma nova criatura, para que eu possa também testemunhar do seu amor, da sua graça e ser um instrumento para alcançar outras vidas. Pai, receba a minha vida, pois eu estou entregando ao Senhor agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, considere-se agora um filho de Deus. Ligue para a igreja. Pessoas aqui irão ligar para você para te apoiar, para te ajudar, para te conduzir a um lugar melhor. E você poderá trabalhar também para o Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida.